Como é bonito ver os jovens adorando ao Senhor, não é mesmo? Como é bom estar na casa do nosso Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 5, o texto que vamos meditar nesta noite. Evangelho do médico amado Lucas, capítulo 5. E nessa noite eu quero falar algo que Deus falou ao meu coração nesta semana. E o que Deus tem falado ao meu coração é que Ele vai conduzir esta igreja por caminhos que essa igreja nunca imaginou caminhar. Deus vai levar esta igreja a tomar decisões que são revelações da graça dEle. E isso estão em todas as esferas. E sabe por que isso vai acontecer? Exatamente porque Deus, Ele está nos mostrando qual o melhor jeito, qual o melhor método para que as circunstâncias dessa igreja sejam completamente banhadas pelas águas transformadoras da sua graça. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê nisso? Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 5, a partir do verso 1. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para as águas profundas e lance as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por seu Senhor, quem nos pede, eu vou lançar as redes novamente. E dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixe que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. E assim que chegaram à praia, deixaram algumas coisas e seguiram a Jesus. Amém? Amém não, irmãos? Não. Deixaram algumas coisas? Deixaram tudo. Vamos falar juntos? Deixaram tudo. Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela é viva e ela é eficaz. Reconhecemos, Senhor, que quando a tua palavra é lida e explicada, é a boca do Senhor falando aos nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, a entender o teu recado nesta noite. Usa a minha vida, ó Deus, dando-me condições físicas e espirituais para pregar a tua santa palavra, a fim de que o teu nome seja exaltado e glorificado neste lugar. Em nome de Jesus, a razão da nossa vida. Amém. Eu sempre faço isso para ver se os irmãos estão entendendo, conectado com a leitura, né? Meus irmãos, é interessante a reação de Pedro diante dessa pesca milagrosa que nós conhecemos muito bem. E o texto que lemos diz que foram tantos peixes, que um barco só não foi suficiente. As redes se encheram tanto, que começou a arrebentar, de tal forma que eles começaram a gritar para o outro barco que estava lá ao lado para ajudá-los a pegar os peixes. E o que é incrível aqui é que no verso 7 diz que os 2 barcos não foram suficientes para tantos peixes, a ponto dos 2 barcos quase afundarem. E sabe o que me chama a atenção aqui? É que quando isso aconteceu, veio um temor, veio um medo no coração de Pedro. Pedro viu que ele estava lidando com alguém completamente diferente do que ele podia imaginar. E nós podemos olhar no versículo 8,
que Pedro teve esse receio, Pedro teve medo, porque pela primeira vez na sua história, pela primeira vez na sua vida, ele sentiu que ele estava navegando nas águas profundas, não do lago de Genezaré, não do mar da Galileia, mas nas águas profundas do poder de Deus. Meus irmãos, como é maravilhoso, como é interessante sentir isso, quando eu e você estamos na presença desse Deus, porque o estar na presença de Deus nos leva a este sentimento tão tremendo, a um sentimento tão grandioso, a um sentimento tão glorioso, que isso nos dá realmente temor no coração. E sabe por que isso nos dá medo? Isso nos dá medo porque a gente não consegue entender o momento, porque a gente não tem controle disso, porque isso vai além de nós, é algo sobrenatural, porque é o poder de Deus que está manifestando entre nós e sobre nós. E é nesse momento que nós começamos a aprender a ouvir a voz do Espírito Santo de uma maneira muito diferenciada, que dá tanto medo no nosso coração, que dá tanto temor na nossa alma, que a sensação que temos é que nós estamos fora de nós mesmos, que estamos até mesmo perdendo a razão, porque aquilo que nós estamos vendo, aquele momento que nós estamos olhando, é o extraordinário de Deus que está batendo a porta no ordinário da nossa vida. E isso nos dá medo. E isso só começa a acontecer quando nós decidimos caminhar de forma integral na presença de Deus. E como resultado, o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar em nós de uma maneira muito interessante, porque nem sempre essas manifestações vão acontecer na nossa vida diária, mas só que quando Deus fala, é algo tremendo. Você já teve momentos na sua vida que você passou por experiências maravilhosas, fantásticas, tremendas do poder de Deus sobre a sua vida? Você já teve esse momento? Eu acho interessante que eu tive uma experiência de ir numa UTI do Hospital Regional de Taubaté, em São Paulo, visitar um jovem da nossa igreja que era baterista, e na academia ele acabou tendo uma ruptura aqui no cérebro de uma das artérias, e assim ele teve que passar por uma cirurgia emergencial. E eu fui ali orar por ele, fui colocar a vida dele diante do Senhor. E eu lembro disso até hoje, que quando eu cheguei ali, eu orei, coloquei a vida dele diante do Senhor. E normalmente os médicos não conversam com pastores, eles conversam com a família. E a gente tentando falar, olha, eu vim aqui orar por ele, está tudo bem, isso a gente só fala com a família. Eles são um pouco secos, eu não sei aqui no Rio ainda, que eu não estou tendo essa experiência direta como foi lá. E eu lembro que naquele exato momento, quando eu estava saindo da UTI, e eu estou indo em direção ao elevador, era mais ou menos como se a porta da UTI fosse aqui, nesse lado onde tem esses enfeites, e a porta do elevador fosse aqui. A poucos passos eu acessava o elevador para descer ali do quarto andar e ir embora. E naquele momento veio um senhor, mais ou menos dessa altura, de cabelo branco, barba branca, óculos prateado, tão bonito. Ele estava com estetoscópio, né? Esse que é o nome, né? No pescoço, para poder escutar ali os pacientes. Ele estava com a camisa branca, calça branca, correia branca e sapato branco. Meus irmãos, hoje em dia os médicos já não usam roupas assim. Normalmente é raro você encontrar um médico que usa assim. Eu, pelo menos às vezes que eu fui nos hospitais, os médicos estavam de calça jeans, aquele jaleco meio jogado por cima, cabelo meio arrepiado, tenso, diante da correria da UTI. Mas aquele senhor, eu gostaria que alguém que pudesse fazer retrato falado um dia, pudesse me ajudar a relembrar a fisionomia dele, que eu lembro até hoje. Ele chegou para mim e disse assim: vá pregar aquilo que Deus colocou no teu coração. Dele cuido eu. Eu falei assim, que bom, pelo menos ele falou comigo, ele está bem? Ele está bem, ele vai ficar bem e ele vai voltar às atividades dele. E eu saí dali feliz, fui lá para o elevador, apertei o botãozinho, aliás, ele lembra muito o Papai Smurf. Até hoje eu lembro da fisionomia dele, né? Aquela barbinha branquinha, cabelinho branquinho, baixinho, igualzinho o Papai Smurf. Até o roxinho era igual, só não era azul. Quando eu apertei o elevador, veio um sentimento de gratidão tão grande no meu coração, que não era comum os médicos fazerem isso com o pastor, que eu voltei na UTI, que era a UTI A, e tinha do lado a UTI B. E quando eu cheguei ali para falar com ele, para agradecer, falar, olha, eu quero te agradecer pela atenção que você me deu, pelo carinho com essa pessoa que é minha ovelha, eu ia falar com ele. Quando eu cheguei ali, veio um rapaz, cabelo de lado, meio arrepiado, com aquele jalecão, assim, meio todo amarrotado, calça jeans, e de repente, pois não, falei assim, tinha um senhorzinho mais ou menos dessa altura aqui, ele estava com roupa branca, não é daqui não,
vai lá na UTIB que deve ser dali. Não, mas eu falei com ele aqui. Não, não é daqui não. Tudo bem, já estava acostumado com a delicadeza deles, né? Eu sei que aqui na igreja os médicos não fazem isso. Em nome de Jesus. E eu cheguei na UTIB, uma senhora chegou para mim, pois não, que o senhor deseja? Eu, tinha um senhor mais ou menos dessa altura assim, barbinha branca, de óculos, roupa branca, sapato branco. Não, moço, aqui também não. Não é desse setor, não. O senhor pode ir lá na administração, deve ser alguém de lá. Aonde fica a administração? 10º andar. Uau! Fui lá, apertei o botãozinho, fui no 10º andar, cheguei lá, falei tudo de novo. Olha, ninguém conhece essa pessoa aqui. Eu acho que o senhor deveria procurar lá embaixo na recepção. Falei, mas alguém na recepção de roupa branca, calça branca, meia, correia branca, sapato branco. E de repente eu fui na recepção, ninguém conhecia. Eu fui embora. Mas fui encucado com aquilo. Falei, gente, eu não tive uma visão. Eu tenho certeza que eu vi, tanto que eu lembro da fisionomia dele. Fui embora. Pela graça de Deus, aquele jovem voltou a tocar a bateria, se recuperou. Foi um milagre do Senhor. E a igreja se alegrou muito com a vida dele. E aí depois daquele momento, eu voltei novamente, como pastor, àquela UTI, porque ali eu visitava muitas pessoas. E quando eu voltei novamente ali, passados-se mais ou menos talvez uns 2 meses, eu lembro que eu cheguei ali e quem estava naquela parte ali era uma menina que tinha sido minha ovelha. E aí eu falei com ela, puxa, que bom, vim aqui visitar fulano de tal, está ali com tratamento muito delicado. Aí ele falou, não, tudo bem, pode ir lá. Quando eu saí, eu falei, posso fazer uma pergunta para você? Alguma vez, aqui nessa UTI ou nesse hospital, trabalhou algum senhor dessa altura, ela, de cabelinho branco, eu, isso, de barba branca, eu, isso, roupa branca, correia branca, sapato branco, yes! Graças a Deus, eu não estava doido. Ela disse, ninguém conhece ele. Eu falei assim, como assim? Ela falou assim, pastor, o senhor é o 3º pastor que vem aqui nesse lugar, procurando esse homem. Só quero dizer uma coisa para o senhor. Deus te visitou naquele dia de alguma forma especial. Eu saí dali, irmãos, e até hoje, eu guardo aquele momento, aquela fisionomia. Mas eu quero dizer para a igreja que isso não se repetiu mais na minha vida. Em todas as visitas que eu fiz ali, como em outros hospitais, nunca mais aquilo aconteceu de novo. Aquela foi uma experiência marcante, inesquecível, porque eu pude ver a mão de Deus ali. Eu não tenho o dom de cura, e isso dá medo. Aquilo que aconteceu de estar orando. Aliás, em São Paulo eu fui mais conhecido como Zé do Caixão, porque eu só fazia velório o tempo todo. E as pessoas, pastor, olha, não quero ser seu amigo não. Por favor, senhor, fica aí, eu aqui, porque o senhor só está enterrando pessoas. Deus me livre de ser seu amigo, hein? Mas por outro lado, eu era considerado santo casamenteiro, né? Era muito casamento, né? O tempo todo era um casamento sendo feito. E eu comecei a pensar, Senhor, por que eu não tive essa experiência de novo? Foi algo que aconteceu para Deus me mostrar que Ele é o Senhor, que Ele faz da maneira que quer, quando quer, do modo que quer, me colocando e nos colocando debaixo da graça dEle. E o que é incrível, meus irmãos, que eu e você não temos esse controle. Isso nos dá medo. São experiências que nós passamos que talvez nunca mais se repetirão. Mas a questão é, a glória não era para ser dada àquele encontro com aquele Senhor. A glória é para ser dada ao Deus da nossa salvação. É isso que aconteceu no coração de Pedro. Ele viu que ele estava agora enfrentando algo completamente diferente de tudo aquilo que ele tinha vivido. Enquanto nós estamos, meus irmãos, com tudo no nosso controle, nós nos sentimos seguros. Mas quando a gente não tem mais controle da situação, como foi o caso de Pedro, isso gera em nós medo, isso é natural. Porque navegar nas águas profundas dá medo, principalmente ao navegar nas águas profundas do poder de Deus. A gente não tem controle disso. E as pessoas olham para nós e nos dizem exatamente o seguinte: olha, isso vai ser impossível, pastor. Aquilo que aconteceu com o senhor pode ser fruto da sua imaginação. Eu tenho certeza absoluta que não foi. Aliás, outros pastores também tiveram a mesma experiência. Mas uma coisa é certa: Deus, na sua grandiosidade, continua operando, fazendo coisas incríveis, coisas maravilhosas que a gente não consegue imaginar. Ele é Deus, Ele opera no natural e no sobrenatural. Por isso que o extraordinário de Deus bate a porta do ordinário da nossa vida agora nesta noite, porque esse mesmo Deus, esse mesmo Jesus está aqui neste lugar, entre nós e em nós. Louvado seja o nome do Senhor. E foi diante dessa grandiosidade de Jesus que Pedro teve esse sentimento de pequenez.
Ele reconheceu a sua pecaminosidade. Ele se ajoelha diante de Jesus. E a fala dele é: Senhor Jesus, se afaste de mim, porque somente alguém santo, puro e poderoso pode fazer isso. Eu sou pecador. Eu não mereço ver tudo isso aqui ainda no meu barquinho. Irmãos, Pedro viu quanto a sua fé era pequena para navegar nas águas profundas, não do mar da Galileia, mas do poder de Jesus. Eu olho para esse texto e fico pensando que esse também foi o mesmo sentimento 700 anos antes desse texto aqui ser escrito e narrado e acontecido. No tempo do profeta Isaías, quando lá no capítulo 6, quando ele tem aquela visão teofânica de Deus ali no alto sublime trono, ele teve uma reação que foi natural, que seria a minha e a sua também. A fala dele foi o quê? Ai de mim! Irmãos, Isaías também presenciou a manifestação do poder de Deus. Ele se arrepiou por completo e não tinha outra saída a não ser dizer: ai de mim. Ele também teve medo, porque ele sabia o quanto ele era pecador. Ele tinha pouca fé diante de um Deus que era santo, santo, santo. Um Deus em que toda a terra está cheia da sua glória. E quando Pedro pediu a Jesus para se afastar, ele sabia: eu sou fraco, eu sou pequeno, eu não mereço ver tamanho poder de Deus aqui no meu barquinho. Irmãos, o que é incrível, que ao invés de Jesus atender o seu pedido, Jesus disse algo tremendo e poderoso para Pedro. Veja comigo na parte B do verso 10, o que Jesus falou para Pedro. Parte B do verso 10. Jesus respondeu a Simão o quê? Não tenha medo. Repita isso comigo. Não tenha medo. E o que Jesus prometeu para ele? A partir de agora você terá muita prosperidade, saúde para dar e vender. A partir de agora, isso aí, Júlio, você será pescador de gente, pescador de seres humanos. Irmãos, que glorioso foi isso! Porque a partir daquele dia, o barquinho de Pedro se transformou no púlpito de Jesus Cristo, o Senhor da glória. O medo de Pedro foi transformado em coragem pela graça de Jesus. As redes de Pedro foram lançadas sobre vidas que estavam perdidas como ovelhas sem pastor. E tudo isso só aconteceu porque Pedro navegou nas águas profundas, não daquele mar, mas do poder de Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, não dá para sermos discípulos de Jesus se eu e você não estivermos dispostos a viver debaixo, corajosamente, dessa dimensão do poder e da graça de Deus nas nossas vidas, porque é Deus quem vai nos conduzir por caminhos que jamais imaginamos caminhar. Você crê nisso? Deus vai nos levar a tomar decisões que são sim revelação da sua graça. E é assim que nós vamos vencer pequenos e grandes obstáculos que surgem na nossa caminhada. E nós vamos prosseguir, meus irmãos, dando passos de cada vez, mas passos de fé. E esses passos de fé é crer no imponderável de Deus. E isso significa que nem eu, nem você teremos o controle da situação. Porque nós sabemos que nós não podemos, porque nós não temos esse recurso. Nós sabemos que temos fraquezas diante da nossa fé. Sabemos que somos pecadores diante de um Deus que é santo, santo, santo. E isso gera em nossos corações medo de prosseguir. Mas isso nos dá a certeza também de que Deus vai controlar o barquinho da nossa história. Talvez controlar o barquinho como você e eu temos feito na margem do rio, isso é fácil. Começa a balançar para lá e para cá, você vai, puxa ele, amarra um pouquinho ali e consegue firmar o barquinho bem ali naquele local próprio, para que ele não vá embora. Mas o que nós temos que entender, que o que Deus está falando para mim e para você, é que nós temos que pegar esse barquinho, soltar essa corda e deixar esse barquinho ir, porque o Espírito de Deus é que vai nos conduzir às águas profundas do poder de Deus. Nós temos que entender, meus irmãos, que o controle de tudo que fazemos nessa vida, tudo que fazemos nessa igreja, pertence ao Senhor. Tudo está no comando de Deus. Aleluia! Tudo é do Senhor. E é por isso que nós temos que soltar o nosso barquinho. E quem sabe você está controlando, porque você foi acostumado a controlar tudo na sua vida. Você talvez trabalhou num emprego que tudo você que estava ali organizando, controlando. E você começava a dar ordem, as pessoas obedeciam. Só que diante de Deus, quem dá ordem é o Senhor, quem obedece é você.
Eu e você temos que obedecer. Então nós temos que soltar o nosso barquinho e deixar Deus nos conduzir para as águas profundas do poder dele a partir desta noite. Porque diante disso, quando eu e você estivermos lá no meio do mar e no meio da tempestade que possa se levantar, nós poderemos olhar para o Senhor e saber que Ele estará agindo no extraordinário, diante do ordinário da nossa vida. Ele que nos conduziu até ali, é Ele quem nos susterá, é Ele quem nos protegerá, é Ele quem nos guardará. Como diz aquela música, Deus nos guarda do poder do mal, não é assim mesmo? Então quem nos guiará e quem fará o milagre é Jesus. Ele nos dará coisas incríveis que nós não podemos imaginar como serão. Portanto, meus irmãos, nós temos que lançar sobre Ele todo o nosso medo, porque a Bíblia diz que Ele tem cuidado de nós. 1 João 4, verso 18. E eu quero dizer para a igreja nesta noite, o Senhor Jesus já está levando a segunda igreja batista em Petrópolis para as águas profundas do poder de Deus. Eu creio nisso. Eu tenho presenciado isso. Deus está agindo de uma forma tremenda e espetacular entre nós e em nós. Quais são as lições que podemos tirar então desse texto? Primeiro, eu entendo que para navegar nas águas profundas do poder de Deus, nós teremos que deixar de ser meros simpatizantes de Cristo. Vamos repetir? Precisamos deixar de ser meros simpatizantes em Cristo. Irmãos, como tem pessoas que entram nas igrejas e são apenas simpatizantes do Evangelho, simpatizantes da igreja, simpatizantes com o pastor, simpatizantes de Cristo, mas não são servos de Cristo. Veja comigo o versículo 10, o que Jesus falou aqui, o que estava acontecendo. Assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu, Jesus respondeu a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Meus irmãos, Jesus mostrou agora para Pedro que ele queria pessoas com visão e comprometimento com o reino de Deus. Jesus estava dizendo para Pedro e para aqueles outros que ele não queria simpatizantes em sua obra. Jesus não queria admiradores em sua obra, porque pessoas assim são suscetíveis a desanimar no meio do caminho. Toda pessoa que é simpatizante do Evangelho, quando as lutas apertam, ela não quer mais continuar, ela some da igreja. São pessoas assim, meus irmãos, que estão sempre fragilizadas quando vem a primeira tempestade, porque eram apenas simpatizantes de Cristo. Sabe o que me choca ao ler a Bíblia? É que a Bíblia revela que as multidões só criam em Jesus por causa do seu poder. Mas o próprio texto diz que o próprio Cristo não cria nas pessoas. Jesus sabia que o coração daquelas pessoas só estavam ali porque queriam ver milagres acontecendo. Algo que as igrejas hoje, ou algumas igrejas hoje, estão oferecendo. Curas, milagres, maravilhas. E isso traz público. E eu falo, vocês querem ter cliente na igreja ou crente? Muita gente quer ouvir massagem e não mensagem da palavra de Deus. Meus irmãos, a multidão só queria ficar olhando de longe. A multidão só queria ver milagres acontecendo e, se possível, acontecer um pouquinho na vida dela também. Mas a multidão não queria se envolver com Jesus. A multidão não queria se doar para Jesus, só queria ganhar algo de Jesus, alguma bênção. E Jesus sabia, meus irmãos, como sabe ainda hoje, que existe muita gente que fica no meio da igreja, só no meio da multidão. São pessoas que nunca vão se envolver. São pessoas que nunca vão se comprometer com a obra de Deus e com Deus da obra. E por isso, muitas pessoas que são simpatizantes vão correr esse risco de ficar apenas na multidão e ser meros religiosos. Jesus disse para Pedro que era para segui-lo. E para segui-lo era necessário mudar as prioridades da sua vida. Irmãos, Pedro teria que assumir um compromisso radical com Jesus. Porque enquanto Jesus estava pregando, o que o texto diz que Pedro estava fazendo? Jesus estava lá ensinando, pregando para aquele povo. Você vai ler logo no início de Lucas 5. E Pedro estava fazendo o quê? Lavando as redes. E eu quero dizer para os irmãos, sem medo de errar, tem muita gente no meio da igreja só lavando rede. Mas eu quero dizer para você, que passar a vida inteira, a vida cristã, só lavando rede, não vai levar peixe para casa. O que adianta ficar com a rede lavadinha, dobradinha, bonitinha, penduradinha? Não vai servir para nada, se não jogá-la no alto mar e começar a pescar.
Quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós entramos nas águas profundas, nós lançamos nossas redes e nós teremos a certeza de que Deus vai nos abençoar e levaremos para a nossa casa um cardume abençoado por Deus. O problema é que a gente está muito preocupado em lavar as redes. E Jesus estava ensinando para Pedro que o compromisso com ele não iria atrapalhar o sustento dele na sua família, porque Pedro estava preocupado, mas é a minha família, eu tenho que sustentá-la. Irmão, Jesus tinha, como tem, todo o poder para suprir qualquer família, e ele estava ensinando isso para Pedro: Pedro, eu vou suprir as necessidades da sua casa, quem multiplica sou eu, Jesus. É isso que ele estava ensinando. É por isso que nós cremos que Jesus é o único provedor de nossas vidas. Você pode repetir isso comigo? Jesus é o único provedor de nossas vidas, e isso tira de nós todo medo. Foi assim que Pedro aprendeu que ele não poderia ser apenas simpatizante de Jesus, porque gostou de ouvir aquele mestre pregando ali na beira-mar, mas ele entendeu que ele precisava ser discípulo. Será que você que está aqui nessa noite, você talvez seja apenas um simpatizante de Jesus, porque você foi criado no meio evangélico, e você então olha para Jesus com simpatia, mas você ainda não é discípulo de Jesus? Nesta noite, o Senhor está dizendo para você: chegou a hora de dar um basta nessa vida acomodada da sua vida espiritual. Deixe de ser simpatizante, seja meu discípulo. Essa foi a primeira lição. Jesus ensinou para Pedro que ele não queria simpatizantes, mas ele queria discípulos. Se você quer mergulhar nas águas profundas do poder de Jesus, você precisa seguir a Jesus de todo o coração. Segunda lição: se queremos navegar nas águas profundas do poder de Deus, essa é difícil. Teremos que deixar tudo o que nos impede o chamado de Jesus. Pense naquilo que você está ainda segurando, porque você não consegue abrir mão disso para obedecer o chamado de Jesus. Leiam comigo o verso 11. Assim que chegaram à praia, deixaram algumas coisas e seguiram a Jesus. Lembra que eu li lá no início com vocês? Deixaram tudo. Queridos, Pedro precisou entender agora que ele teria que deixar na praia tudo aquilo que estava impedindo de seguir o chamado de Jesus. E eu creio, meus irmãos, que uma das razões pelas quais Pedro pediu Jesus para ir embora é que ele estava percebendo que aquele encontro com Jesus iria mudar a sua história para sempre. Pedro estava sentindo que a sua vida iria mudar radicalmente depois daquele encontro, porque Pedro nunca tinha feito em toda a sua vida de pescador uma pesca como aquela, tão milagrosa. E naquele exato momento, o texto é claro em dizer que ele estava agora chegando à beira-mar com os 2 barcos lotados de peixe. Teve que chamar amigos para ajudar. E agora o texto diz no versículo 10, quem eram os sócios de Pedro nesse negócio da pesca? Tiago e João, filhos de Zebedeu. Irmãos, pense comigo. Eles estão chegando na beira-mar do no lago de Genezaré, o mar da Galileia, que é o mesmo nome. E de repente eles estão chegando no melhor momento da vida profissional deles. No melhor momento. Era hora de ter muito lucro. Era hora de ter muita fatura. 2 barcos. A fartura estava ali. 2 barcos quase que afundando de tantos peixes. E o que eles fizeram quando Jesus os chamou? Senhor Jesus, dá um tempinho aí. Olha, tem tanta mercadoria para vender que a gente vai vender. Olha, é um bom negócio, a gente vai vender rapidinho. Nós vamos trocar agora todo esse dinheiro por um barco maior. Jesus, continua com a gente, porque agora a gente vai ter um barco muito maior, muito melhor para pescar tanto peixe assim. Olha, Jesus, nós vamos investir no ramo da pesca. O negócio é bom. Olha só quanto que nós vamos lucrar. Foi isso que aconteceu. O texto diz que no momento que eles chegaram na beira do mar, eles não deram a mínima para aquilo que era importante para eles. O sustento deles estava ali nos peixes. O texto foi claro nos dizer, deixaram tudo na praia e seguiram Jesus. Sabe o que eu aprendo com isso? Nem sempre serão coisas ruins que nos afastarão do plano de Deus. Isso te assusta? Mas às vezes, existem tantas coisas boas que Deus nos dá, que a gente se prende a essas coisas boas a tal ponto de não permitirmos que o propósito de Deus se cumpra em nossa vida por causa das bênçãos que recebemos dele. E aí Deus vai cobrar isso de mim e de você.
Vai chegar uma hora que nós teremos que colocar esta bênção no altar de Deus e dizer: Senhor, Tu és mais importante que toda a minha companhia de pesca. Senhor, Tu és mais importante do que a própria pesca milagrosa. Senhor, Tu és mais importante do que o milagre em si. Senhor, Tu és mais importante diante de tudo que eu tenho na minha vida. Por isso, Senhor, eu entrego tudo nas Tuas mãos, porque não dá para ser discípulo de Jesus se nós não fizermos isso, colocarmos tudo nas mãos e no altar de Jesus Cristo. Tudo. É você falar: Senhor, não tem valor nenhum eu conquistar tantas coisas se não for para Te servir. E eu penso nesse texto e fico imaginando o que tem impedido você e eu de cumprirmos o chamado de Jesus. Será que é o pecado? Ou será que é justamente a bênção que Jesus te deu um dia que está impedindo você de obedecer o chamado de Jesus? É preciso deixar tudo no altar de Jesus. Não amanhã, não daqui a algum tempo, agora, nesse momento. Não é isso que nós cantamos? Tudo entregarei. Mentira. Tudo. A gente canta, não canta? Se é tudo, temos entregado tudo. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou dizendo de tempo, de agenda, de projetos, de vida. E dizer: Senhor, tudo na minha vida só tem sentido se for para a glória, para a honra do Teu santo nome. Na hora que você fizer isso, entregar tudo o que tem diante do Senhor e consagrar a Ele, deixar no altar de Jesus, Ele vai te levar a mergulhar nas águas profundas, com experiências incríveis do poder de Deus. Deus vai te surpreender. Deus não quer que você fique sem recursos, pelo contrário, Ele quer usar os seus recursos, o que você tem, para que o nome dEle seja glorificado e você continue tendo sustento na sua família. Eu tenho certeza absoluta que Deus tem todo o poder no céu e na terra para nos surpreender, mas Ele diz o seguinte: o seu chamado você está deixando de lado, porque você está preocupado com as bênçãos que eu te dei. Consagre tudo no altar do Senhor e Deus vai te surpreender. Você crê nisso? Ele vai. Isso eu tenho certeza. A última lição. Eu entendo que se queremos navegar nas águas profundas do poder de Deus, nós vamos ter que aprender a crer no provedor e não na provisão. Vamos falar juntos? Precisamos crer no provedor e não... Abra sua Bíblia em João capítulo 21, versículo 3. Agora nós vamos ver lá no outro extremo dessa experiência que Pedro estava tendo, os discípulos com Jesus. Lucas 5 foi no início do ministério de Jesus. Agora João 21, 3. Simão Pedro disse o quê? Vamos pescar. Nós também vamos. E disseram uns aos outros. Assim entraram no barco e foram. Mas não pegaram coisa alguma a noite toda. O que Pedro disse? Olha, eu vou pescar agora, vamos pescar? Vamos pescar. Entraram no barco. Irmãos, agora algo complicado aconteceu na vida de Pedro e dos discípulos. Esse complicado se revelou após o quê? Que fato aconteceu momentos antes desse texto? A crucificação de Jesus. Jesus morreu naquela cruz. Jesus, então, na mente daqueles discípulos, foi derrotado, humilhado. E Pedro ficou em crise. Irmãos, que algo complicado foi isso. Porque Pedro ficou em crise, porque desde que ele largou tudo, todos aqueles 2 barcos cheios de peixe, e começou a servir a Jesus, obedeceu o chamado de Jesus, Jesus dava sustento, nada faltava para Pedro, para sua família, e nem para os discípulos e suas famílias. Jesus era o provedor, mas agora, na mentalidade dele, Jesus estava morto. A preocupação de Pedro aqui era com quem? Com a sua família, com o seu sustento, com a sua casa. Não era um hobby, eu vou pescar, estou estressado. Não, vou voltar a pescar. É o que eu sei fazer. Eu fiquei 3 anos pregando, anunciando e vendo o poder de Jesus, mas ele morreu. Eu não imaginava que ele fosse morrer de uma forma tão humilhante. Ele morreu. Ele estava agora preocupado com a sua geração, com a sua casa, porque Jesus, enquanto estava vivo, estava ali cuidando dele. Mas depois da crucificação, e pior, Pedro ainda negou Jesus 3 vezes. Pedro entrou em crise. Pedro ficou com medo.
E a atitude de Pedro foi diferente da atitude lá de Lucas 5:11, porque aqui nesse texto de João 21:3, diz que ele voltou a pescar. Ele reativou a sociedade com Tiago e com João, ou seja, ele voltou ao comércio de peixes da Galileia. Pedro, Tiago e João, limitado. Coma esse peixe, fresquinho, toda hora, para você. Tinha até essa propaganda, né? Meus irmãos, isso nos revela, sabe o quê? Que Pedro ainda não tinha entendido que o sustento, que o cuidado de Jesus jamais iria acabar sobre a sua vida e sobre a sua família. Meus queridos irmãos, se um dia a mão de graça de Deus não estiver mais sobre nossas vidas, nós não teremos mais nem o que comer, porque tudo vem de Deus, nada vem de nossa capacidade, tudo sempre virá de Deus. É Deus quem nos capacita, é Deus quem nos dá o sustento, então tudo vem de Deus. É por isso que Pedro voltou a pescar, porque ele duvidou, o sustento vai acabar agora, Jesus não está mais com a gente, ele morreu. E o que é incrível, meus irmãos, que quando Jesus ressuscitou, acontece então uma segunda pesca milagrosa. Só que a primeira pesca milagrosa, eles também passaram a noite toda e não pescaram nada. Mas essa segunda pesca, conforme João 21:4, teve uma diferença. Vocês notaram aqui João 21:4? Porque nesta vez Jesus não estava no barco, como Lucas 5:3, que Jesus entra no barco e eles vão para as águas profundas. Agora não, Jesus não está ali, porque aqui em João 21 diz que Jesus estava onde? Na praia, lá na beira-mar, recém-ressuscitado, e foi de lá que Jesus gritou. E meus irmãos, na verdade Jesus gritou porque conforme diz João 21:8, olha na sua Bíblia, ele estava no máximo 90 a 100 metros ali onde os discípulos estavam no mar. Jesus estava na beira-mar, em torno de 90 a 100 metros. Na sua versão deve ter alguns côvados ou estádios, talvez a palavra usada em grego, mas na verdade é em torno de praticamente 100 metros de distância. Agora eu pergunto aos irmãos, o que Jesus gritou? Por um acaso Jesus gritou perguntando para eles o seguinte: olha, pescar alguma coisa? Foi isso que Jesus gritou? Não. Jesus gritou perguntando: gente, a maré estava boa para peixe nessa noite? Foi isso que ele perguntou? Não. Jesus gritou perguntando o quê? Vocês têm alguma coisa para comer? É só você ver aí no versículo 5, João 21:5. O que é isso da parte de Jesus ressurreto? Preocupação com o quê? Com a provisão. Meus irmãos, vejam que incrível. Eles disseram: olha, a gente não tem nada para comer. Jesus não perguntou: vocês pescaram alguma coisa? Jesus falou: vocês têm algo para comer? E eles disseram: não temos nada, não temos provisão. E foi aí que Jesus falou o quê? Joguem a rede para o outro lado. E eles pescaram muitos peixes novamente. E quando eles viram aquilo, eles notaram: é Jesus. É Jesus, só pode ser Jesus. Olha só, ele fez isso com a gente no início do seu ministério. Então eles foram rapidamente voltando para a beira do mar, para abraçar Jesus. E enquanto isso, Jesus estava fazendo o quê? Ali no beira-mar, para os seus discípulos. Sentado, esperando, comendo um matinho ali, né, mastigando, como alguns fazem em alguns filmes. O que Jesus estava fazendo? Olha o verso 9, que coisa tremenda da parte de Jesus. O Senhor da glória acabou de ressuscitar. Quando chegaram, encontraram o quê? Um braseiro no qual havia um peixe e pão. Irmãos, Jesus estava oferecendo sustento para os seus incrédulos discípulos que resolveram voltar a pescar. Isso não é tremendo? O Senhor da glória, o Senhor que venceu a morte, ressurreto, agora cozinhando para sustentar seus discípulos. Isso é ou não é tremendo? Você consegue imaginar Jesus, o Senhor da glória, vindo aqui neste mundo, ir lá na sua cozinha e cozinhar para você? Que isso, Jesus vai se submeter a um negócio desse? Mas ele fez isso. Ele foi ali para cozinhar para os seus discípulos. Isso sabe o que é, meus irmãos? É ser discípulo de Jesus, é saber que mesmo quando estivermos vivendo adversidades na nossa vida, mesmo quando estivermos vivendo o pior momento da nossa história, quando as crises assolarem a nossa história, nós temos que confiar que Jesus sempre cuidará de nós.
Jesus nunca deixará faltar o sustento na nossa vida. Ele é o Senhor. E se nós não somos capazes de crer que o Senhor cuidará de nós, nós não estamos entendendo nada de quem é Jesus. A gente trabalha, temos que trabalhar, temos que dar o melhor, mas vai chegar dias que a gente não vai conseguir, nem trabalhando, conseguir as coisas que a gente quer. E o Senhor vai olhar para mim e para você e vai dizer: acalme teu coração, tenha bom ânimo, eu cuido da sua vida. Eu sustento você, nada vai faltar na sua mesa. E o que Jesus disse para Pedro, depois dessa segunda pesca milagrosa? Porque o texto diz que Pedro pula lá na água, que ele estava nu, né? E ele volta: agora é Jesus, eu vou ter que ter um papo com ele. Ele ressuscitou. Olha como foi eu um líder, levando os meus amigos a reativar a sociedade de pesca. Eu neguei Jesus, agora Jesus quer falar comigo. E se você olhar em João 21:15, começa aquela conversa famosa de Jesus para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. E o que Jesus vai falar com ele depois? Se você me ama mesmo, volte o seu foco para o meu reino, volte o seu foco para o seu chamado, pastoreie as minhas ovelhas. Pedro, tire o seu foco dos peixes, tire o seu foco da provisão. Pedro, olhe para mim, o seu provedor. Meus irmãos, talvez seja esse o momento de você entender que você está deixando de buscar a Deus, porque você está muito mais preocupado com a provisão do que com o provedor. E talvez, quem sabe, nesse momento, Deus também não vai te usar para ser pescador de homens, pescador de gente, para que você possa aproveitar aonde você trabalha e ali lançar as redes e falar da graça e do poder de Jesus e fazer com que essas pessoas também experimentem o que é mergulhar nas águas profundas do poder de Deus. Sabe, meus irmãos, nós só poderemos mergulhar nessas águas profundas. Eu e você só poderemos experimentar o sobrenatural de Deus se o nosso foco estiver no reino de Deus e no provedor de nossas vidas. Porque senão, seremos só mais um no meio da multidão. Uma multidão que só pensa em milagres, mas não quer ter compromisso com o Senhor. É interessante, meus irmãos, que nesse momento agora, se você olhar no versículo 6 de João 21, Jesus falou o que para Pedro, para os discípulos? Peguem as redes e joguem as redes para o lado direito do barco de vocês. E meus irmãos, eles só fizeram isso por quê? Porque eles focaram em Cristo, focaram na palavra dele. Meus irmãos, se eles estivessem ali parados, falar: quem é você para ficar falando isso para a gente ficou a noite toda, não pescou nada, mas algo queimou no coração deles, porque eles sabiam que Jesus tinha feito isso lá atrás, quando os convocou para uma grande missão. Então eles voltaram o foco para Jesus e lançaram a rede para o lado certo, e eles então pegaram muitos peixes. E mais uma vez, o texto não mostra em João 21 que eles então pegaram aqueles peixes e foram vender ou ganhar dinheiro. Diz que eles largaram tudo e seguiram a Jesus. Sabe, queridos, o que falta para mim e para você hoje é entender isso, que a provisão é importante, nós temos que lutar, temos que ser coerentes, temos que trabalhar, mas não podemos deixar isso tomar o lugar do nosso provedor, que é Cristo. Eu creio que Deus, sim, Ele vai nos conduzir por caminhos que nós nunca imaginávamos caminhar. Deus está nos levando a tomar decisões que serão revelações da graça dEle, mas como igreja, temos que olhar para o provedor. Deus está nos surpreendendo, Deus está nos mostrando que quem sustenta a sua obra é Ele. Como o Júlio falou, eu e você temos esses recursos e podemos consagrar a Ele. Só que Deus quer muito mais do que um dinheiro. Deus quer a sua vida, seu coração, porque Jesus está voltando. Os sinais da vinda de Cristo estão muito claros. E nós começamos a ver o quanto as pessoas estão longe de Jesus, porque estão preocupadas demais com a sua provisão e não com o provedor. Eu digo aos irmãos que a igreja focada no provedor verá algo fenomenológico acontecendo, porque nós não vamos fazer nada com o nosso poder, mas o Senhor vai agir entre nós, em nós, porque Ele tem o controle absoluto da nossa história. E mais, Jesus quer usar o barquinho das nossas vidas para ser um púlpito aonde será revelado para o mundo quem Ele é na nossa história. Consagre o barquinho da sua vida ao Senhor nesta noite, porque muitas pessoas vão ser alcançadas por esta mensagem poderosa de Jesus Cristo. Será que você está disposto a dar esse passo de coragem? Diante da crise que você está vivendo, diante das adversidades, você está cansado de tanto trabalhar.
E talvez as bênçãos que você tem recebido de Deus tenham sido a causa de te afastar do Deus das bênçãos. O que te impede de seguir a Jesus hoje? Será que a nossa geração vai dizer um dia que nós fomos homens e mulheres medrosos, inconstantes, focados só nos recursos financeiros? O que a nossa geração vai dizer de nós? Mamãe e papai só sabiam trabalhar, mas nunca tinha tempo para nós. Eu aprendi uma frase que eu já disse aqui, quero repetir, que herança é o que deixamos para o outro, mas legado é o que deixamos no outro. O que queremos deixar para a nossa geração? Herança ou legado? Dinheiro ou uma fé genuína em Jesus Cristo? Se a sua resposta for uma fé genuína em Jesus Cristo, eu te digo que você está pronto para mergulhar nas águas profundas do poder de Jesus nesta noite. Porque você está focado em Cristo, o provedor, e não na provisão. As crises que assolaram a sua vida, você está dizendo: Senhor, eu creio em Ti, que o Senhor cuida da minha história. Nós cantamos agora há pouco: nada temerei, pois sei que está comigo, porque o Todo-Poderoso é o meu amigo. Jesus é teu amigo, Jesus é teu provedor. Mas essa noite Ele te chama para que você pare de focar na provisão, para que você possa focar no provedor a partir de hoje e para sempre, porque Ele agora vai nos conduzir a mergulhar nas águas profundas do poder de Deus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor para vir à frente, cantarmos de novo essa música e dizer isso para o Senhor: Senhor, eu não vou temer. Senhor, eu creio que o Senhor está me levando para as águas profundas do Teu poder. Senhor, eu creio que as lutas que eu tenho passado são tão pequenas diante de Ti. Diga para o Senhor nesta noite: Senhor, eu não quero ser simpatizante de Jesus, eu quero ser servo do Senhor. Eu não quero mais arrumar desculpas para não Te buscar, para não fazer a Tua obra. Eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida conforme o Teu querer. Quem sabe nessa noite você precisa entender que você está abrindo mão de muitas coisas, principalmente do seu chamado, pela preocupação que você tem com os projetos desta vida. O que tem te impedido de dizer sim para o chamado de Jesus? Os discípulos no início largaram tudo e consagraram tudo ao Senhor. Esta noite o Senhor quer que você também busque Ele de todo o coração e diga: Senhor, a minha companhia de pesca é Tua, agora tudo é Teu, eu não temerei, porque o Senhor está comigo, o Senhor é o meu provedor. Enquanto estivermos cantando esta música, o Senhor fala comigo, o Senhor fala com você, porque Ele está neste lugar. Você quer consagrar sua vida e dizer: Senhor Jesus, aqui eu estou, cansado, frustrado porque eu tenho passado semanas e mais semanas trabalhando demais. Eu não tenho tido tempo para ler a Bíblia, para orar, para ir na Tua casa, para me relacionar mais com a minha família. Senhor, eu preciso focar mais naquilo que é importante para a minha vida. Focar em Ti, focar no Senhor da minha salvação. Consagre a sua vida ao Senhor agora e diga: Senhor, tudo é Teu, nada é meu. A minha vida é Tua, Senhor. A partir de agora, eu só vou dar um passo à frente se o Senhor estiver me orientando, é isso. E aquilo que eu ganhar, aquilo que eu receber, não vai ser mais o foco da minha vida. O foco não é mais as bênçãos de Deus, mas é o Deus das bênçãos. O foco não é mais a provisão, mas é o provedor. Pedro entendeu isso, e nunca faltou nada na vida de Pedro e da sua família, enquanto eles viveram. Você crê que Deus está cuidando da sua vida? Entregue os seus temores ao Senhor, as angústias, suas dores, seus traumas. Entregue tudo nas mãos de Deus agora e cante conosco. E eu quero te desafiar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Vamos colocar em pé. Louve ao Senhor, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Se o mar se agitar e tudo escurecer, pode vir. e parecer Essa é a sua sensação? Eu acho que eu não vou sobreviver, está difícil. Se o meu coração sente que é o fim, eu vou manter meus olhos
nosso provedor. As promessas do Senhor, tudo contribui para o meu bem. Você crê nisso? Tudo contribui para o seu bem. Jesus nunca vai passar. Ele é eterno. Ele está aqui. E Ele quer mudar a sua vida nessa noite. Ele quer te levar a mergulhar nas águas profundas do seu poder. Então venha aqui à frente agora e diga: Senhor, eis-me aqui. Eu não temerei mal algum, porque eu sei que Tu estás comigo. Venha, em nome de Jesus. Venha, coloque a sua vida no altar do Senhor. Você não está sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Pode vir. A voz de Jesus acalma. Ele traz esperança. Ele traz provisão. Nada vai faltar, porque Ele é conosco. E descansar em Deus. Você crê nisso? Então venha. Consagre sua vida a Cristo. Diga: Senhor, use a minha vida. Eu quero agora obedecer ao chamado que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero pregar o Teu Evangelho. Eu quero ser instrumento nas Tuas mãos. Eu creio, Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor pela instrumentalidade da minha vida. Então venha. Pode vir aqui à frente em nome de Jesus. Venha, não tenha vergonha. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor. Pode vir, sai do seu lugar, vem aqui à frente. O Senhor quer mudar a sua história. Você vai mergulhar nas águas profundas do poder de Deus. Creia nisso, venha, em nome de Jesus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. Todo-Poderoso, meu abrigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Nada temerei. Cante com alegria, diga: nada temerei. Por quê? Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. O Senhor está aqui neste lugar. Ele te chamou. E você talvez esteja vivendo uma vida tão preocupado com a provisão. A provisão não vai faltar. Você não precisa sair do seu emprego, mas o Senhor quer te usar justamente ali. E Ele quer que você valorize mais as coisas espirituais. Arrependa-se dos seus pecados. Esta noite é uma noite de recomeço, porque o mesmo Jesus que levou Pedro para as águas profundas do poder de Deus é o mesmo Jesus que está aqui neste lugar. É o mesmo Jesus dessa igreja. Ele conhece você e foi Ele quem te trouxe aqui nesta noite. Nós vamos cantar uma última vez só essa parte: nada temerei. Eu sinto no coração que há pessoas que precisam colocar sua vida diante de Jesus agora. Não é depois, não é amanhã, é agora. Amanhã é tarde demais. Volte-se para o Senhor agora e diga: Senhor, a minha vida é Tua. As minhas preocupações eu coloco nas Tuas mãos. O meu foco agora está em Cristo, autor e consumador da minha fé. Então saia do seu lugar e vamos cantar mais uma vez: nada temerei. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar. Pode vir, Deus está falando com você. Qual é o teu chamado? Venha. Não deixe mais o seu chamado ficar para segundo plano.
Deus te chama para ser pescador de gente. Deus te chama para ganhar a sua família. Deus te chama para ser exemplo para a sua geração. Esta é a noite para a sua história. Venha, em nome de Jesus, venha. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Ó Deus, muito obrigado. Nós podemos sair daqui nesta noite convictos de que nada iremos temer, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, é o nosso amigo. É o Senhor que entende as nossas fraquezas. Ó Deus, se eu estivesse no lugar de Pedro, talvez eu faria a mesma coisa, porque nós, ó Deus, reconhecemos a nossa pecaminosidade, a nossa pequenez, as nossas fragilidades. Mas nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor não desistiu de Pedro, como também não desistiu de cada um de nós. Obrigado, Jesus, porque nesta noite o Senhor está nos levando para experimentar o mergulhar nas águas profundas do Teu poder. Queremos, Jesus, obedecer ao Senhor e cremos que o Senhor começou uma boa obra aqui nesta igreja. Há 75 anos pregando o Teu santo evangelho, e a partir de agora cremos que o Senhor há de fazer coisas maiores que a gente nem imagina. Ó Deus, que vidas possam se render aos Teus pés pela instrumentalidade da vida de cada membro desta igreja. O projeto evangelístico, Senhor, que nós vamos ter, que não seja apenas um evento institucional, mas que seja um dia de pescar muitos homens e mulheres. Ó Senhor, vamos lançar as redes, não queremos perder tempo mais lavando nossas redes. Nós queremos trabalhar para o Senhor enquanto é dia, porque a noite virá e não poderemos mais trabalhar. Meu Deus, nos perdoe, Senhor, nos perdoe se estamos tão presos na nossa provisão. Obrigado porque Tu és o nosso provedor, e nada vai faltar nas nossas mesas até aquele grande dia que estaremos contigo nos céus face a face. Senhor, derrama o Teu bálsamo sobre cada vida que veio aqui na frente. Traga, ó Deus, um recomeçar nessas histórias. Ó Deus, obrigado porque cremos que o Senhor vai dar uma página em branco para cada um a partir desta noite, porque o Senhor apaga as nossas transgressões e o Senhor nos dá uma oportunidade de experimentar o novo, o extraordinário, o sobrenatural, as águas profundas do Teu poder. Eu te agradeço, Senhor, por essas vidas. Ó Pai, que toda ação do mal sobre essas vidas caiam por terra agora em nome de Jesus, e que elas possam, ó Deus, ser inundadas pelas bênçãos do Senhor, e fazer com que essas bênçãos, Senhor, sejam tão somente consagradas ao Deus das bênçãos. Obrigado, Senhor, porque nós adoramos o Deus das bênçãos, não as bênçãos do Deus. Ó Pai, te louvo nesta noite, te agradeço nesta noite, porque o Senhor está aqui mais uma vez entre nós e em nós. Louvado seja o Teu nome. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre cada um de nós. Que o Senhor sobre cada um de nós levante o Seu rosto e nos dê a paz. Nós oramos e agradecemos em nome de Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Dê um abraço quem está perto de você. Diga: não tenha medo, o Senhor é contigo. O Todo-Poderoso é teu amigo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos encerrar este culto adorando ao Senhor, exaltando o nome de Jesus. E eu quero desafiar você a ver todos os avisos que nós temos na igreja. Mas venha dos próximos sábados, irmãos, participe aqui da nossa evangelização. Deus abençoe sua história, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.